Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar, né, de história geral. Tive minhas aulas e hoje eu dei uma estudada em história geral. Tudo bem? Pra você que não sabe, tô indo fazendo o cursinho de novo e é isso. Então eu resolvi gravar alguns vídeos falando o conteúdo e explicando pra vocês. E daí a gente vai estudando junto. E teve seguidor que perguntou o que estudar. Então eu tô aqui falando algumas coisas que eu tô estudando hoje, atualmente. Hoje é 29/1 de 2025. Vamos lá. Hoje eu estudei sobre história geral, que foi a aula de ontem que o professor deu. Então eu dei uma lida na apostila do CAD e vi um pouco do resumo também que eu fiz da aula. E comecei a ler a apostila e fiz também os exercícios da apostila que tem lá sobre o início da história geral, tá bom? Deixa eu só ver mais um pouquinho o negócio aqui, ó. Ah, tá. Isso. Só tem um capítulo sobre história geral e depois já começa a história do Brasil. Esse começo do curso é mais para nivelamento de todo o cursinho. Então, esse mês inteirinho de fevereiro vai ser para eles alinharem todos nós e deixar todo mundo com a mesma base. Porque, como é um cursinho para vestibular para pessoa em vulnerabilidade social, muitas pessoas não têm a mesma base de ensino, porque vem de escola pública e muitas mesmo nem viram o tipo de conteúdo que a gente vê lá. Então, eles sempre, todo ano, eles fazem esse um mês, assim, de nivelamento. Então, esse ano vai ser meio que diferente, porque agora na primeira semana eu já vou ter simulado. Então, sábado agora eu vou ter simulado. E eu já tô meio assim, pra eles verem, né, como que a gente está. E depois, quando acabar esse mês de nivelamento, vai ter outro simulado pra ver como que a gente absorveu o conteúdo e como que a gente foi. Se foi bem ou mal, e isso aí. Então, hoje eu dei uma estudada, assim, em história geral. Se der tempo, eu vou estudar mais coisas, mas aí eu não vou falar das outras coisas, eu vou falar só disso, da história geral que eu vi. Então, a história geral vai falar sobre o quê? A história geral, né, ela como é uma ciência histórica e se preocupa em analisar os seres humanos através do tempo, buscando compreender seus comportamentos, ações e experiências ao longo do período. Ou seja, a história em si, ela vai analisar toda a evolução do ser humano através, né, de não arquivos, né, mas através de bens, sejam eles de fonte materiais ou fonte imaterial. O que significa a comprovação de todas aquelas coisas científicas na história é comprovada através das fontes materiais, que são artefatos, obras, a arte, a construção. Então, o Coliseu, por exemplo, tá lá o Coliseu. Então, ele é uma fonte material, ou seja, você olha o Coliseu e fala: caraca, ele existe, o Coliseu tá ali. Ou seja, lá no passado, uma civilização criou o Coliseu, habitou ali, não no Coliseu, mas ao redor, teve uma civilização que utilizou o Coliseu para alguma coisa. Então, a história ela vê isso, como as construções, elas estão ali, a Torre de Pisa, a Torre Eiffel. Então, são fontes materiais que a história, que a ciência histórica consegue observar com os olhos e ver que isso existiu. Então, é fato. Existiu essa sociedade que criou a Torre Eiffel, entendeu? Então, essa sociedade no passado estava passando por tudo que passou e eles criaram a Torre Eiffel, criou a Torre de Pisa, as Torres Gêmeas, por exemplo. Então, tipo, tudo na história tem essa fonte material, que são as obras, Picasso, Leonardo da Vinci. Então, tipo, tem ali a prova física de que, tipo, existe o artefato. Então, é uma fonte, o quê? Material. Já a fonte imaterial na história, ela é vista como as histórias. Então, as histórias, tipo,
os contos, as histórias que as sociedades elas contavam, a dança, tipo balé, o funk. Você pode ver, o funk ele tem uma história, como ele surgiu, o que que ele é. Então, a história, isso significa uma fonte imaterial, que é a cultura, as lendas, a música. Então, pai, afasta de mim esse cálice. Então, tipo, o que que é isso? Tá falando o quê? Da ditadura, que antes não podia ser expressar tudo que estava acontecendo no governo. Então, é uma fonte imaterial. Então, temos essas duas fontes históricas para comprovar a ciência, né, que é a ciência histórica. Então, sim, tem muitos estudos, as pessoas que fazem faculdade de história realmente estudam, então tem coisas para provar que aquilo existiu, né? Também vi também a temporalidade, né? Que o tempo, na apostila que eu tenho, tá 2 tempos só, o cronológico e o histórico. Mas ontem o professor também falou do tempo psicológico. Então, o cronológico seria o tempo o quê? Aquele tempo do relógio, que o dia tem 24 horas, que o ano tem 365 dias, ou 364, ano bissexto. Enfim, então, esse é o tempo cronológico. O planeta, ele não decidiu que o dia teria, tipo, 24 horas. Não, o ser humano que foi lá e falou, não, o tempo tem 24 horas, vou fazer um relógio aqui, vou cronometrar, vou fazer o quê? Vou fazer um calendário. Cadê meus calendários? Não tá aqui. Eu ia mostrar o calendário pra enfatizar. Aqui um calendário. Foi o ser humano que criou isso, entendeu? Um calendário com datas. Então, esse é o tempo que cronológico na história. Isso é visto como tempo cronológico. Daí temos o tempo também, que o professor falou ontem, do tempo psicológico, que é o tempo que a pessoa, ela se vê no espaço. Tipo, o bebê, quando ou a criança, quando você fala para ela fazer alguma coisa e ela demora muito tempo, ela falou, nossa, mas passou só 10 minutos e passou 40 minutos, é o tempo psicológico daquela criança, entendeu? O tempo da criança, que é diferente do ser humano, ele não consegue compreender tudo ao mesmo tempo. Já o tempo histórico é o que a gente também mais utiliza na história, que é aquela linha do tempo e que a gente vai vendo o que aconteceu, os fatos antes de Cristo, depois de Cristo. Então, tipo, quando surgiu, depois que surgiu, aí vem também a pré-história, vem a Idade Antiga, a Idade Média, também tem a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é o qual a gente está hoje, depois que deu início na Revolução Francesa e estamos até hoje. Daí, uma curiosidade é que o calendário maia, né, o tempo para os maias, eles eram vistos diferentes. Era como se fosse tá vendo? Uma espiral. Eles viam o tempo como uma espiral, com uma continuidade. Eles acreditavam em um cosmos vivo, que a pessoa evolui constantemente e está sempre em movimento. Daí eu fiz, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 exercícios. Nossa, que lerda, tava escrito 6 aqui. 6 exercícios. E para aprofundar, 2 foram dissertativos e o resto foi múltipla escolha. E é isso, gente. Hoje de história eu fiz isso, história geral. Então, se você quiser, dá uma olhada aí na história geral para você aprender cada vez mais. E é isso, um beijo. Jack.